Fala aí, meus consagrados, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, cara, como o objetivo desse canal é justamente debater sobre assuntos que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sabe? Bem um diário de um jovem do século XXI que tá crescendo nesse mundo e tá tentando entender as coisas da sociedade. Esse é o objetivo desse canal. Nesse vídeo eu queria falar sobre questões de autoestima, né? Autoconfiança, autoimagem, como a gente se enxerga e como isso participou da minha vida, né? Nessa questão de aparência. Eu diria que principalmente na nossa geração, que as redes sociais estão extremamente presentes e elas deixaram de ser, inclusive, redes sociais, porque quando a gente abre o Instagram, por exemplo, a gente vê muito mais o que o algoritmo quer que a gente veja, de pessoas que a gente nem segue, do que as pessoas que a gente segue, que a gente acompanha. Então, percebemos que deixou de ser uma rede social para ser um algoritmo que está ali moldando o que você vai assistir, o que você vai consumir. E esse assunto, então, é muito importante, né? Um assunto que eu me deparei muitas vezes, que é super presente na nossa sociedade e que, por vezes, não é debatido na profundidade que ele deveria, e é isso que eu quero, pelo menos, tentar falar nesse vídeo, né? O objetivo desse vídeo não é ser um técnico super, nossa, como ele tem uma opinião. O objetivo desse vídeo é, como esse canal em si, é mostrar o meu ponto de vista e tá aberto para debate. Não comenta aqui qual que é o seu ponto de vista sobre também, pra gente construir uma opinião. Uh, Porque esse assunto a gente vê muito mais comumente ligado ao universo feminino, né? Então é muito mais comum a gente ver mulheres falando sobre estereótipos, sobre aparência, sobre como elas se enxergam. É muito mais presente isso dentro do universo feminino do que no masculino. E até faz sentido, claro, né? Óbvio que tá certo. As mulheres falarem sobre isso, porque historicamente, até inclusive, a gente tem estereótipo de mulheres, né, como algo inferior, como algo submisso. E até hoje, não é difícil você achar um homem completamente biruta que acha que ele é superior porque ele é homem, porque, oh meu Deus, porque eu sou homem, a mulher é inferior. E é normal, a gente meio que normalizou, infelizmente, isso nas redes sociais, né? Tipo, essa visão de masculino e feminino como algo superior e inferior. Sendo que na prática, os dois são seres humanos, né? Tipo, não tem essa que uma é melhor ou pior que o outro. Ambos conseguem fazer as mesmas coisas. Claro que uns vão ter mais habilidades para algumas coisas, outros para outras habilidades. Mas nas redes sociais se criou essa imagem, na minha visão, de que existe algo superior, algo inferior. E estereótipos disso, de o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, se você é uma mulher, você tem que seguir certos padrões para ser uma mulher, e para ser um homem, você também tem que seguir alguns padrões para ser um homem, né? O ponto é, esse assunto é importante porque molda a maneira que a gente se enxerga, a maneira que a gente vê o mundo. E na nossa geração, mais do que nunca, a gente tem esse assunto a todo momento por causa das redes sociais, que deixaram de ser redes sociais porque é um algoritmo. Então, se é um algoritmo, ele tem alguns padrões do que ele quer que você veja, o que ele quer que você consuma. E isso começou a ser presente realmente na minha vida agora que eu tô crescendo, né? Eu acredito que faz parte do processo de crescimento você começar a pensar sobre determinados assuntos. E um deles, no meu processo, foi a maneira que eu me vejo, a pessoa que eu quero ser, sabe? Não somente da vida, não uma visão completamente materialista, de tipo, eu quero fazer faculdade disso porque eu quero ter a profissão X. Na minha cabeça não funciona desse jeito. Na minha cabeça é muito mais fazer uma faculdade, sim, mas não só por ter uma profissão, sabe? Não estou estudando só para virar um profissional, estou estudando para ser um bom ser humano, porque no final das contas é isso que importa, né? A gente morre e a gente não leva o diploma, a gente morre e a gente leva no máximo o que a gente aprendeu, o que a gente viveu. Então eu enxergo o mundo dessa forma. E partindo nisso, né, eu comecei a refletir sobre o tipo de pessoa que eu quero ser, né? O tipo de homem que eu quero ser. E cara, que época mais fodida pra se debater sobre isso. Porque, cara, é muito louco a gente pensar que, por exemplo, lá em 2002, o shape, né, o corpo de um super-herói como o Homem-Aranha, era algo como isso aqui.
olha ali, isso ali era um corpo de um super-herói, era algo de um filme mesmo. E normal, esse era o padrão social, né? Na época isso era um corpo forte, era um corpo musculoso, era um corpo bonito. É um corpo normal, de um ser humano normal. E pensar que agora a gente tá cada vez mais malucos nessa questão. E até na questão do fisiculturismo, isso, porque hoje a gente está cada vez mais perfeccionista. Hoje a gente está cada vez buscando um padrão de beleza, enfim, de estética que é cada vez mais inalcançável. Então, aquele shape que eu estou usando como exemplo lá do Homem-Aranha, lá de 2002, hoje ele é pequeno porque a gente foi alterando a nossa visão, a gente foi alterando a forma que a gente considera ou alguém esteticamente bonito e alguém esteticamente feio. E a gente precisa perceber como que isso evoluiu. A gente deixou de considerar pessoas normais, como aquele corpo lá do Homem-Aranha, para um corpo completamente grande, mas que não representa a normalidade, né? Que não representa a maioria das pessoas, que não representa o que é mais fácil de você encontrar, sabe? Do que se você, por exemplo, seguir na área da musculação. Então veja como é louco, como a gente alterou o nosso padrão estético, do que a gente considera beleza, e cada vez mais, claro que isso não começou ontem, não começou em 2002, eu estou usando esse exemplo só para ilustrar, só para a gente ter um caminho a ser traçado, mas o quanto a gente alterou o nosso padrão estético para algo cada vez mais artificial, né? Cada vez mais ah, construído, né? Não é algo natural. Ao passo de que hoje a gente considera bonito. Claro que isso é bem relativo, mas falando na visão geral, né, nas redes sociais, enfim, acho que vocês podem abrir o Instagram de vocês e tirar a prova disso. A maioria das pessoas que vocês vão ver lá no Reels do Instagram, enfim, dos Shorts, são pessoas que se encaixam num determinado padrão. E como o objetivo desse vídeo é focar um pouco mais no universo masculino, sempre o homem padrão é algo forte, é alguém grande, principalmente de altura, e branco, né? Então a gente já tem até um preconceito racial envolvido, né? Tipo, raramente a gente vê um padrão estético de um homem negro, por exemplo. É muito mais um homem alto, branco, ah, forte, musculoso, enfim, dentro de um padrão, e esse padrão cada vez mais artificial, cada vez menos natural. Por exemplo, livros. Eu gosto muito de ler, tenho vários livros aqui, cadernos, enfim. E uma metáfora que a gente pode fazer é da capa do livro, por exemplo, né? A maioria dos livros que tem aqui não tem uma capa muito interessante. Basicamente é só o título do livro. E o que não muda nada é o conteúdo do livro, né? Então, não importa se a capa é bonita ou feia, o livro vai continuar tendo conteúdo, o livro vai continuar sendo interessante. Não necessariamente a capa é o que vai definir se o livro é bacana ou se o livro não é bacana. Na nossa sociedade, a gente tem muito isso, quando a gente julga completamente tudo que a pessoa é só pela capa, né? Só pela estética, né? Só pela parte física da pessoa. E isso é um problema, porque cada um tem o seu tipo físico, né? Os corpos são diferentes. É esse o objetivo da vida, eu acredito, né? Porque veja, 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Acho que tá perto disso. E 8 bilhões de corpos diferentes. Ninguém é igual 100% a ninguém, a menos que a gente faça procedimentos estéticos, né? Para ficar com os mesmos dentes, para ficar com o mesmo maxilar, para ficar com o mesmo, sei lá, mesmo olho, enfim, a gente muda para padronizar. Mas é uma padronização. Então veja, 8 bilhões de corpos diferentes e a gente escolheu por conta própria um tipo de corpo masculino e um feminino, que é o padrão, e a gente define que isso é o normal. E não é. A gente tem pessoas diferentes, a gente e essa é a graça, né? A gente não é só fisicamente diferente, mas a gente não vive no vácuo. A gente tem interferência da região onde a gente vive, do tempo que você vive, da época que você vive, cultura que você é inserido. Então a gente não vive no vácuo, a gente é uma mescla, a gente é um mosaico de tudo que a gente viveu na vida, de todas as influências que a gente viveu na vida, seja na nossa cultura, na nossa localização no mundo, né?
da língua que a gente fala, no nosso tempo, né? Porque pessoas de hoje vão ver o mundo diferente das pessoas de amanhã, que viram diferente o mundo das pessoas de 100 anos atrás. Então veja, a graça da vida é ser diferente, é ser único, é ser exclusivo. A gente naturalmente, pela nossa condição humana, é diferente. E a gente é diferente tanto por dentro, né? Podemos fazer essa analogia tanto da nossa personalidade, da nossa forma de ver o mundo, nós também é diferente fisicamente, a gente é diferente da maneira como a gente se parece. O ponto que deu problema na minha visão é que a gente padronizou a questão estética. Então, e a gente não só padronizou, mas como considerou só determinados padrões como bonitos, né? Por mais que beleza seja relativo, pode não parecer, mas você pode se achar hiper mega feio, ridículo, e para alguém você é bonito. E é bonito mesmo para aquela pessoa. E é assim que a vida é, sabe? Muitas vezes você se acha feio justamente porque você se compara com um determinado padrão. Simples assim. A partir do momento que você deixa de se comparar com um determinado padrão, você começa a se achar bonito, porque você é bonito do seu jeito, sabe? Então é muito essa metáfora que eu fiz aqui, até vim aqui perto dos livros, né, pra ficar com esse negócio mais interativo, mas justamente, né, tipo, livros, a gente tem capas diferentes, assim como os livros, e não necessariamente o nosso conteúdo vai depender dessa capa, porque essa capa muda, né? Inclusive, a realidade da vida é essa, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa capa vai se transformando. Então, uma pessoa que é bonita dentro do padrão hoje, daqui 50 anos, já vai não estar mais, provavelmente. Daqui 100 anos, no máximo, ela já vai estar morta. Se todo mundo vai morrer do mesmo jeito, e isso é a única verdade que a gente tem sobre a vida, que ela acaba, né? Lembre-te da morte, memento mori. A única coisa que a gente tem certeza da vida é que ela acaba. Então, se ela acaba e com ela leva o meu corpo junto, significa que esse corpo não era quem sou eu. Porque esse corpo vai embora, né? Esse corpo se deteriora, esse corpo muda. Pode ser que amanhã a gente sofra um acidente, talvez, e a gente, por exemplo, vire paraplégico, por exemplo, perda o movimento das pernas. Dando esse exemplo, né? Vamos dizer que eu vire paraplégico, eu deixo de caminhar a partir de amanhã, por exemplo. Beleza, mudou o meu corpo. Deixou de ser quem eu sou? Eu vou deixar de ser o Rodrigo? Porque meu corpo tá diferente? Não. E é muito aquela frase de Deveskovsky, eu não sei se Deveskovsky, gente, agora me deu um branco, mas ele tinha uma frase bem assim: até os vermes tocarão seu corpo, querida. Eu quero o que o mundo não pode levar. Ou seja, focar nas coisas superiores. Nessas coisas superiores que eu digo é coisas que o tempo não leva embora, né? Então, enquanto o nosso corpo, a nossa estética, o corpo, o mundo, né, o tempo leva embora, porque é natural que os seres vivos morram, coisas como o amor, coisas como a empatia, coisas como tudo que a gente aprendeu da nossa visão de mundo são coisas que o tempo não leva embora. É isso então, gente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, mas basicamente é isso. Se a vida acabasse amanhã, você estaria feliz? Você teria aproveitado? Você teria feito tudo que você queria ter feito? Ou você só ficou se comparando com os outros, se comparando com um padrão de vida que não existe, sabe? Que não é real, sabe? Essa é a mensagem no final que eu queria passar nesse vídeo. Então é isso, se cuidem, façam as coisas por vocês e não pelos outros. Aproveitem a vida de vocês e até a próxima. Dá um abraço. A gente tá meia hora conversando aqui, eu acho que eu mereço um abraço de despedida, não é mesmo? Até a próxima.